Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Vamos falar tudo sobre o Santos, repercutir a entrevista coletiva do Lisca na noite de ontem. Ele falou sobre logística, falou sobre reforços estrangeiros e também sobre como pretende colocar o Santos em campo contra o Fluminense, né? Qual que é a sua ideia para esse Santos Futebol Clube, o novo Santos de Lisca? Quero também falar sobre John. O Santos recusou uma proposta do São Paulo. Você vai saber detalhes da proposta pelo São Paulo. Também quero falar sobre Lucas Blondel. O Newton Drummond, executivo de futebol do Santos, falou sobre o jogador na noite de ontem. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da UpEsportes.bet. QR Code na tela, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Na UpEsportes.bet você pode fazer apostas a partir de R$1. Meio de semana tem Copa do Brasil e, claro, muitos jogos em andamento no mundo todo, em todos os esportes. E você pode fazer as suas apostas na UpEsportes.bet. O Santos agora só joga na próxima segunda-feira, mas você não precisa deixar para apostar somente em jogos do Santos. Você pode apostar em todos os jogos e no mundo todo. UpEsportes.bet oferece atendimento para você 24 horas de forma personalizada, não é robô. Então corre lá, UpEsportes.bet, e vem muita novidade na plataforma da UpEsportes.bet, hein? Fica ligado, porque vem muita coisa legal. A UpEsportes.bet cada vez crescendo mais, pensando em você. UpEsportes.bet em parceria com a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, Santos 0, Fortaleza 0. Olha, o placar do jogo foi a nota do jogo, nota 0 para o jogo de ontem em Fortaleza. E após a partida, o Lisca falou sobre o jogo. O Lisca falou sobre vários temas, né? Aliás, deu uma cutucada no treinador Fabian Bustos pela logística que foi criada para este jogo. O Santos que chegou no Ceará somente no sábado à noite. O Lisca entende que o Santos precisa chegar pelo menos 48 horas antes da partida e também deu uma cutucada nos treinos que acontecem pós-jogo, pós-partida. O Lisca citou alguns exemplos de jogadores da NBA que descansam de 10 a 12 horas, que dormem de 10 a 12 horas para realmente, né, descansar o corpo e estar preparado para a sequência dos treinamentos e sequência dos jogos. O Lisca é contrário a jogar, por exemplo, no domingo e treinar 9 horas da manhã na segunda-feira. Ele entende que a reapresentação deve ser 15 horas, para que o jogador possa descansar bem, para estar bem preparado. Ele também fez uma meia-culpa falando que o Santos acabou treinando de forma muito intensa nos 2 dias que ele comandou os treinamentos. Isso pode ter prejudicado a qualidade física dos jogadores para o jogo de ontem. De qualquer forma, foi uma boa entrevista mais uma vez do Lisca. Ele tem um perfil, né, diferente. O Lisca, comparado aos ex-treinadores do Santos, Ariel Roland, Fernando Diniz, o próprio Carille, o próprio Bustos, o Lisca ele fala realmente aquilo que ele pensa. É interessante porque nós temos visto no Santos alguns profissionais, né, muito alinhados ali com o discurso do presidente Andrés Ueda, e o Lisca me parece alguém que vai buscar fazer algo diferente no Santos Futebol Clube. Às vezes ele excede um pouco na sua fala, mas é melhor você ter alguém transparente como o Lisca do que ter alguém contorna e aceita tudo, como nós tivemos muitos profissionais passando pelo Santos neste perfil. Agora, ele também falou, né, o Lisca, sobre contratações. Ele falou que tem muitos jogadores sendo oferecidos realmente ao Santos Futebol Clube, e um ponto chamou a atenção do Lisca: a quantidade de jogadores estrangeiros. O Lisca deixou claro que prefere jogador brasileiro. Ele disse que tem muitos jogadores na Série B e na Série A que o Santos poderia olhar. Chama a atenção do Lisca a quantidade de jogadores estrangeiros que estão sendo oferecidos ao Santos Futebol Clube. Então, pode ser, né, que com esse discurso do Lisca, o Santos mude a sua direção. Realmente, os nomes que temos visto
A maioria deles, 90% dos nomes, são todos de jogadores estrangeiros. Quinteiro, meia colombiano que está no River Plate, Brian Rodrigues, ponta esquerda, que está no Los Angeles, o Eric Meza, lateral direito do futebol argentino, Lucas Blondel, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Então, são muitos estrangeiros no radar do Santos Futebol Clube e o Lisca parece não gostar muito desta estratégia. O Lisca também falou sobre o goleiro John, que o John procurou ele por 3 oportunidades e ele realmente deixou o John à vontade. O Lisca entende que jogador precisa ter realmente, né, a sua liberdade e ele entende que se o jogador não está bem para jogar, não deve ir para o jogo. O Lisca, portanto, deu essa tranquilidade para o John, que pediu para não viajar por estar sendo negociado ou envolvido em negociação com o São Paulo, e também há rumores que o Botafogo deseja contratar o goleiro do Santos. Bom, vamos falar sobre o John. Olha, realmente existe uma negociação em andamento entre Santos e São Paulo pelo goleiro John. E de acordo com Jorge Nicola, o São Paulo ofereceu cerca de 4 milhões de reais pelo goleiro santista, pelo arqueiro santista de 26 anos. O John tem contrato com o Peixe até 2024, até o fim de 2024. E o Santos ontem, ainda antes da partida contra o Fortaleza, emitiu uma nota oficial deixando claro que por estes valores, por tudo aquilo que foi oferecido ao goleiro John, o Santos não pretende liberar. O Santos não fechou a porta em definitivo, mas deixou claro que se não houver um aumento expressivo na proposta, nos valores oferecidos pelo John, o Santos não irá negociar o arqueiro do Santos. E aí, independente da vontade ou não do John, ele está sob contrato, ele precisa jogar. O John não tem no contrato dele, né, nenhuma cláusula que garante a titularidade. Portanto, ele tem contrato, ele recebe salário do Santos. Lembrando que o ano passado o John ficou fora praticamente meia temporada e o Santos arcou normalmente com os salários do jogador. Então, cabe ao jogador também ter senso de profissionalismo. E olha, eu entendo que o Santos deve fazer jogo duro para vender o jogador para o São Paulo. São Paulo é um rival direto do Santos Futebol Clube, tem muita rivalidade envolvida. O Santos deve valorizar o jogador ainda mais se a venda for para o São Paulo. Meus amigos varandeiros, ontem após o jogo, Newton Drummond deu uma informação ruim para o torcedor santista, mas que não surpreende a nação santista. O Santos não avançou pela contratação do Lucas Blondel, é isso mesmo. O Tigre recusou a proposta do Santos de 1,5 milhões de dólares por 70% do passe do jogador. O Santos, que queria pagar isso de forma parcelada, uma parte à vista e o restante parcelada. O time do Tigre argentino disse não à proposta do Santos e não respondeu mais nada. Portanto, o Santos, de acordo com o executivo de futebol, Newton Drummond, o Chumbinho, já busca outras opções. E Eric Meza, jogador de 23 anos, também argentino, do Colón, é neste momento a prioridade. Lembrando, falei sobre isso ontem, os números do Eric Meza são bem inferiores ao Lucas Blondel, hein? O Lucas Blondel é um lateral de muito mais qualidade do que o Eric Meza. O Santos acaba repetindo a estratégia, mira os melhores jogadores, não consegue evoluir e vai buscar segundas opções no mercado. De qualquer forma, vamos aguardar. O Santos, que tem uma semana cheia e deve evoluir na contratação de alguns reforços. Talvez não sejam os reforços esperados pela torcida do Santos, mas é muito provável que o Santos anuncie pelo menos de 1 a 2 nomes durante esta semana. Meus amigos varandeiros, ontem nós tivemos uma estreia importante no Sub-20 do Peixe no Campeonato Brasileiro. Miguel Terceiros estreou com a camisa do Peixe, ele que entrou no lugar do Renier ainda no primeiro tempo. E olha, Miguel Terceiros foi muito bem na partida, é a primeira partida deste garoto boliviano e chamou realmente muita atenção de quem acompanhou a partida. O Santos acabou perdendo para o Corinthians por 1-0 no Parque São Jorge. Aliás, teve um gol anulado, muito mal anulado pelo árbitro da partida. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe. Para você que tá ligadinho no canal, você já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau!